Oi, gente, a paz do Senhor para você que me assiste. Estou aqui para compartilhar com vocês mais um pouquinho do Compartilhando Tesouros, né? Da palavra de Deus. A aula anterior que a gente teve, que foi a lição 3, né, que falava sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje, no caso, que é a lição 4, seria a epígrafe do texto, né? O título seria A Palavra da Verdade. Só que como no vídeo anterior a gente falou sobre a pessoa do Espírito Santo, lá na lição 3 desse livro, está escrito, fala sobre os dons e o fruto do Espírito Santo. Então, o que eu fiz? Como a gente já estava falando da pessoa do Espírito Santo, e aqui na última, que no caso seria a última aula, né? Essa aula que a gente vai ter hoje, no caso seria do último vídeo, que não vai ser mais do último vídeo, que Deus está trabalhando. Enfim, seria no caso, né? A gente ia falar no último vídeo sobre os dons e o fruto do Espírito Santo. Mas, como a gente falou no vídeo anterior da pessoa do Espírito Santo, eu resolvi trazer hoje pra gente os dons e o fruto do Espírito Santo, que a gente dá continuidade, né? Que aí a gente, para entender melhor, porque no caso, se a gente não fosse aprender hoje sobre os dons e o fruto, no caso ia vir a palavra da verdade, depois ia vir outro e depois os dons e o fruto, entendeu? E ainda vi mais coisa. Depois ia falar dos dons e o fruto de novo do Espírito Santo. Então, para poder facilitar e já encaixar de uma vez só, né? Vai ficar tudo ali certinho. A gente vai estar aprendendo hoje sobre os dons e o fruto, né? A gente já falou sobre a pessoa dele, né? Que o Espírito Santo é uma pessoa e não é uma energia. Energia, glória a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre os dons e o fruto do Espírito Santo. E eu vou começar, gente, lendo aqui para vocês. Eu já deixei tudo anotado. Vou pedir de novo que você pegue a sua Bíblia para você me acompanhar, para a gente poder entender melhor, entendeu? Porque às vezes eu, no meu nervosismo, eu não tô tão agora, né? Em nome de Jesus, eu não vou ficar, eu vou um pouquinho, mas que Deus me ajude aqui, ó. Controle, né? Domínio próprio, domínio do espírito. Então, conforme eu vou gravando o vídeo, às vezes eu começo a acelerar as palavras, que eu tento me controlar, às vezes quando eu vejo já tô falando, às vezes assim, eu posso errar de falar um número, vamos supor, João capítulo 3, 16. Aí eu quero ler no 16, exatamente, João 3,16, mas eu falei João 3,6. Aí quando eu abro, tá exatamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira, só que não tá na parte do número que eu falei, entendeu? Porque eu fiquei nervosa e acabei errando. Como já aconteceu nos outros vídeos, né? Porque sempre quando eu gravo, depois eu me assisto, obviamente, para poder ver se tá tudo ali direitinho, tá bom? Mas sempre fica um errozinho, ou eu falo a palavra errada, né? Porque a minha língua é um pouquinho presa. Então, assim, tem toda essa dificuldade no vídeo, tá bom? Então, se você puder me acompanhar aí com a Bíblia, você vai ter certeza daquilo que a gente vai estar estudando aqui, caso eu acabar errando em algum número, em alguma palavra, tá bom? Daqui da palavra de Deus. Então, desde já, me perdoa também por isso, né? E nos outros vídeos também, agora que eu tô lembrando aqui, acabou que eu esbarrei no telefone, ou então a mesa ficou tremendo, então eu tô toda assim, meu Deus, mentira que eu gravei. E eu deixei assim, mas aconteceu, né? Eu não podia apagar o vídeo, ou então cortar numa parte que eu tava falando. Então, a realidade é essa daqui. Às vezes eu esbarro, eu sou desastrada, tá? Às vezes eu esbarro sem querer, mas hoje eu até botei um pouquinho mais afastada assim. Não sei se dá pra ver. Eu já botei mais um pouco afastada assim, porque eu já me conheço, entendeu? Então, a cada um dia de cada vez a gente vai aprendendo, né? Eu vou aprendendo e melhorando, tá bom? Então, a gente vai estar falando hoje sobre os dons e o fruto do Espírito Santo. Eu vou estar lendo o texto bíblico básico, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler do 12 mesmo, do primeiro, 1 Coríntios, capítulo 12, do primeiro mesmo ali até o versículo 11, tá bom? E eu vou estar abrindo aqui para vocês. A epígrafe do texto aqui, o título, né, tá escrito assim, sobre os dons espirituais, que é o que a gente vai falar hoje, né, os dons e os frutos do Espírito. Vamos lá, capítulo 12 de 1 Coríntios. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que que eras, gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados, ou eras guiado, né? Porque a minha tradução tá diferente. Vamos lá, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, vou ler bem detalhadamente. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, daqui a gente já vai compreendendo que ninguém pode falar
que Jesus é anatema, ou que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, entendeu? Se não for pelo Espírito, a pessoa tá fora das coisas da realidade, né? Da palavra de Deus. Tem que ser pelo Espírito. Se não for pelo Espírito, tem alguma coisa de errado. Vamos lá, versículo 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação, ainda estamos na Bíblia, a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas, versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Que foi o que a gente falou na aula anterior, né? Que ele distribui particularmente a cada um como ele quer, não é a gente que escolhe. E esse versículo 7 aqui, que fala sobre, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Um tempinho atrás, né, como é a primeira vez que eu leio o livro de 1 Coríntios, então, conforme eu estava lendo, né, eu fui entendendo essa parte aqui do 7, eu vou tentar aqui falar, né, do versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Isso mesmo. Bom, essa parte do versículo 7 fala que, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, assim, ele distribui a manifestação do Espírito. Então, é ele que dá. Na manifestação, ele distribui para nós para o que for útil. Então, assim, ele distribui os dons, entendeu? Para cada um, para que a gente venha ser útil nesse dom. Entendeu? Para que todos, em uma coisa só, venham glorificar o nome de Deus. Por isso, assim, que eu entendo que se ele desse para todo mundo o dom de cura, se todo mundo tivesse o dom de cura, como é que ia ficar, quem ia falar em nome de Jesus para a enfermidade? Não, para a enfermidade não, me perdoa. Eu falei certo, mas se é porque eu tô nervosa. Se ele desse o dom de cura para todo mundo, se o Espírito Santo desse o dom de cura para todos os profetas, quem ia ficar responsável? Quem iria ser útil na parte de... Ai, fugiu a palavra. Da interpretação das línguas, entendeu? Quando a pessoa tá lá, no mover lá na igreja lá, tem todo aquele mistério. Então, quem ia ficar responsável? Na verdade, pelas profecias. Quem seria o profeta responsável por quem iria profetizar, que iria ser útil na parte do dom de profetizar, entendeu? Porque aqui é exatamente o que fala isso, que ele distribui a cada uma como quer, na medida, a manifestação para cada um ser útil. Eu vou ser útil com o dom de cura, o outro vai ser útil com o dom de profetizar, o outro vai ser útil com o dom de cura, entendeu? De expulsar demônio e essas variedades de dons, né? Que a gente está falando sobre aqui. Então, assim, é ele que distribui. Cada um é útil no dom que o Espírito Santo deu para cada um. Entendeu? Que foi o que eu falei também no vídeo anterior, que a gente não precisa ter inveja de pedir, Senhor, também eu quero esse dom, entendeu? Porque a pessoa tem o dom de curar, também quer o dom de curar, não. Se a pessoa tem o dom de curar, ela vai ser útil nesse dom. Você tem que ser útil para glorificar o nome de Deus no dom que o Espírito Santo te deu. Entendeu? Então era isso que eu queria falar do versículo 7. Me perdoa, porque eu até gaguejei e falei até algumas palavras erradas, que foi o que eu disse, né? Nunca eu vou, né, dar tudo de mim, botar expectativa em mim, porque eu sou falha, eu sou limitada, eu tenho limites, né? Mas era isso que eu queria explicar para vocês, né? Sempre quando eu falo, eu olho até para a Bíblia aqui, que é para mim ter certeza do que eu tô falando tá em cima daquilo que eu tô lendo. Tá bom? Então, seja útil no dom que o Espírito Santo te deu. Não deseje outro dom. Você pode até pedir, claro, que Deus, ele realmente Deus dá, mas tudo na medida, porque tem gente que pede tanto que depois não dá nem conta dos dons que recebeu, né? Tem essas coisas também de pedir, receber e depois não dar conta.
Tá, vamos lá. Agora a gente vai estar lendo o textuário, né? A gente leu o texto bíblico básico e o textuário está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que está aqui mesmo. E está escrito assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Glória a Deus, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, entendeu? Então até o dom que o Espírito Santo distribuiu para cada um, particularmente, é para a gente servir um ao outro, entendeu? Se eu não tenho o dom de cura, a outra pessoa tem. Se eu tiver um dia passando pela enfermidade, Deus vai usar aquela pessoa vai ser útil com o dom que o Espírito Santo deu para ela de cura para me curar em nome de Jesus. Entendeu? Então, assim, cada um vai ajudando o outro fielmente. Nos dons, né? Na manifestação dos dons que o Espírito Santo deu particularmente para mim, para você, para cada um de nós. Tá bom? Então, a gente vai estar entrando aqui no livrinho, já para a gente poder estar aprendendo a aula de hoje, né? Sobre os dons e o fruto do Espírito Santo. E desde já me perdoa mais uma vez se eu ficar nervosa, se as palavras não querer sair. Mas vamos lá, gente. Aqui no comecinho do texto, que é ponto 1, está escrito assim: em nosso relacionamento com Deus. No caso, é a epígrafe do texto. Eu vou estar lendo aqui para vocês. A frutificação é o resultado natural, de uma vida que está unida a Cristo pela fé. Sobretudo, se colocarmos em destaque as palavras de Jesus. Aí continua. A analogia que ele faz do fruto em seu ensino sobre a videira, as varas e as bolhas, lembra-nos de que sem Cristo e sem o Espírito Santo nada podemos fazer. A analogia quer dizer a semelhança, entendeu? Ele assemelha, fala, isso, ele assemelha, fala da videira, né? E a gente vai estar lendo aqui para a gente poder entender melhor. Está lá em João, capítulo 15, versículo 1 mesmo, do 1 ao 5, a gente vai estar lendo aqui sobre a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nessa parte, ele está nos assemelhando sobre a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, que no caso, os frutos, né? Os ramos, ali, os galhos que estão nele. Então, se a gente estiver nele, a gente vai dar bom fruto, entendeu? Então, ele assemelha essa palavra aqui do nosso relacionamento com ele. Se a gente não estiver nele, a gente não pode fazer nada. Mas se a gente estiver nele, a gente dá bom fruto. E depois também vem a poda, né? Que fala também aqui a parte, que eu entendi muito bem. Que ele limpa para que dê mais fruto. Então, nessa limpeza, aquelas tesourinhas, né? Se eu não me engano, quando as pessoas vêm podando assim, às vezes a gente já fala, tá cortando a árvore por quê? Eu pensava, né? Que a pessoa estava cortando a árvore, mas não é a poda, entendeu? Para que dê mais fruto. Então, assim, até os que estão nele também são um pouquinho ali cortado, né? Para que dê mais fruto. E o corte eu não preciso nem explicar, né? Porque o corte já diz muita coisa, que é a poda. Então tem todo aquele mistério aí da poda, do corte, para que dê mais fruto. Né? Então a gente vai continuar aqui, ó. Isso, a gente vai continuar lendo aqui, em nome de Jesus. O fruto do Espírito possui 9 qualidades que ajudam o cristão a desenvolver melhor seu relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. O fruto do Espírito possui nove qualidades que ajudam o cristão a desenvolver melhor relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Vamos lá, nove qualidades. Vamos estar lendo essas 9 qualidades. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Destes, o amor é o primeiro e o mais importante.
E é muito verdade, né? Porque se não tiver amor, a gente não consegue ter amabilidade. Se não tiver amor, a gente não consegue ter paz. Se não tiver amor, a gente não tem paciência. Então, o amor, eu vou dizer que o amor, ele produz tudo isso. O amor, ele produz a paz, a amabilidade, a benignidade, a longanimidade. Porque Jesus mesmo, ele é o próprio amor. Então, pela gente, ele produz, né? Ele produz, não, ele tem por nós a amabilidade, longanimidade, ele nos dá a paz. Então, ele sendo o próprio amor, ele produz, né? Ele nos dá, no caso. No caso, ele nos dá, a gente que produz, né? Então, no caso, ele nos dá, porque ele é o próprio amor. Então, o amor é o amor que desenvolve a paz, a amabilidade, tá bom? Então, esses são as novas qualidades que a gente aprendeu aqui agora, que ajudam o cristão a desenvolver o melhor relacionamento com Deus. Vamos continuar lendo. Ó, 1.1, amor. A epígrafe do texto aqui quer dizer amor. Ó, o amor, ou caridade, é a primeira e principal virtude observada no fruto do Espírito. Amor ou caridade é a primeira principal virtude observada no fruto do Espírito. Então, o amor, a caridade é a principal virtude. Quando a gente sabe que a pessoa tem o Espírito Santo, quando a pessoa tem o amor ali, a caridade, então a gente já sabe que isso é um fruto do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Tá bom? Então, a gente vai estar abrindo aqui, que eu vou pedir para vocês me acompanhar. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo que era para poder me acompanhar, tá bom? Que é para a gente poder entender melhor, tá? Eu deixei tudo anotado. A gente vai estar, eu no caso, né? Se você tiver com a sua Bíblia aí também, vai estar abrindo aí nas referências bíblicas. Então, aqui no título, né, do amor, a gente vai estar abrindo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o amor destes é o maior, viu? Estes três, mas o maior destes é o amor. Eu li ao contrário. Agora, pois, permanecem a fé e a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O maior desses três é o amor. O amor é o principal, né? Vamos estar dando continuidade aqui no livrinho. Vamos lá. Ó, isso. O amor, a caridade é a primeira e principal virtude observada no fruto do Espírito. Ó. Pois só é a verdadeira a espiritualidade que tem como ponto de partida o mesmo sentimento altruísta e inabalável que Deus tem pela humanidade. Pois só é a verdadeira espiritualidade que tem como a verdadeira espiritualidade é aquela que tem como ponto de partida o mesmo sentimento altruísta e inabalável que Deus tem pela humanidade, que está lá em João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que todo mundo conhece essa passagem da Bíblia. Então, a verdadeira espiritualidade é aquela que tem como ponto de partida o mesmo sentimento que Jesus tem pela gente, que Deus tem pela gente, entendeu? Se acaso essa espiritualidade não tiver amor, ou como ponto de partida aquilo que Deus sente por mim e por você, isso daí é uma espiritualidade falsa. Que é o que está dizendo aqui, a verdadeira espiritualidade tem como ponto de partida o amor. Então, se não tiver o amor, é uma espiritualidade estranha, né? Vamos estar lendo mais isso. Isso, João 3,16, vamos lá. 1.2, a alegria, né? Que a gente está falando dos frutos e dos dons do Espírito Santo. Vamos lá, a alegria, 1.2. Isso, 1.2. A alegria ou gozo, que no vocábulo grego, né? Isso quer dizer chara, que agora que está bem fácil de ler, eu não sei, mas eu estou lendo. Então, a alegria ou gozo, que no vocábulo grego quer dizer chara, significa regozijo e satisfação, os quais são motivados pela presença viva do Espírito Santo. Cristãos frutíferos não perdem tempo com infinitas reclamações ou queixas. Alicerçados na certeza da salvação proporcionada por Jesus, eles se mostram contagiados pelo prazer de estar em comunhão com Deus e pela certeza de que estão cumprindo sua vontade. Glória a Deus. Cristãos frutíferos não perdem tempo com infinitas reclamações, com queixas. Nós não perdemos tempo. Aqueles que frutificam, eles não têm tempo a perder. De fato, não tem tempo, porque estão frutificando. Então, não tem tempo para perder, entendeu? Que é o que está dizendo aqui, ó. Não tem tempo a perder. Alicerçados na certeza da salvação proporcionada por Jesus, eles se mostram contagiados pelo prazer. O prazer de estar em comunhão com Deus, pela certeza
que estão cumprindo sua vontade. Então a gente não tem tempo para perder. Aquele que frutifica não tem tempo para perder. Entendeu? Ele está ali ocupado, frutificando, tendo a certeza de que está cumprindo, fazendo aquilo que Deus mandou para fazer. Aquilo que Deus mandou nós fazermos, que é o ID, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Entendeu? Então, quando a gente está sempre ocupado frutificando, é claro que tem perseguição, toda aquela coisa, né? Mas em todas essas coisas Deus está com a gente. Mas a partir do momento que a gente está ocupado com a obra de Deus, a gente não tem tempo. Verdade, não sobra tempo. Se sobra tempo, se tiver sobrando tempo, talvez para mim ou para você, a gente tem que dar mais uma orada aí, orar mais a Deus, para que tenha alguma coisa de errado, né? Que aqui tá falando que não tem tempo, então realmente não tem tempo. Ainda mais para as coisas de Deus. Então, se a gente estiver ali tudinho frutificando, então a gente não tem tempo para queixa, para reclamação, nem para perseguição, nem para nada. Tá bom? Então, que Deus sempre venha sempre ocupar a nossa mente com essas coisas. Na verdade, que a gente sempre venha ocupar a mente, buscar ocupar, né? Que assim, Deus, ele já tem tudo pronto, que aqui é a palavra dele, que está aqui em cima agora. Então, se a gente buscar se ocupar, que é o que eu estou fazendo aqui agora, e você também que está me assistindo, buscou se ocupar, né, com as coisas de Deus, a gente não vai ter tempo, entendeu? Para as coisas que são desnecessárias. Coisas que são, assim, temporárias aqui, porque a gente não é daqui, né? Então, um dia tudo esse sofrimento, essa perseguição, essas coisas vão acabar. Então, quanto menos tempo a gente perder, melhor. E eu vou estar lá abrindo lá dessa referência que a gente acabou de ler, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Que a gente está falando sobre 1.2, que estamos falando sobre a alegria, que a gente não tem tempo. Então, aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 4, fala para a gente regozijar. Entendeu? Regozijai-vos sempre, sempre. Tem que ser sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Glória a Deus. É isso mesmo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. 1.3. E aqui está escrito paz. Nós já falamos sobre amor, alegria. Agora a gente vai estar lendo sobre a paz, né? Porque isso é um fruto do Espírito. Alegria, amor e paz. De todos esses, o mais importante é o amor. Então a gente vai estar falando sobre a paz, gente. Vamos lá. O termo paz, que aqui está explicando, está apontando no vocábulo grego, eu não vou ficar me preocupando com essas coisas assim que eu não sei falar, entendeu? Então eu vou sempre pular. Mas eu vou deixar o nome aqui em cima sempre para vocês poderem ver, tá? Eu não vou ficar me preocupando em querer aprender a falar a língua grega, não, tá bom? Porque a gente está aqui para aprender a palavra de Deus. É a palavra de Deus, mas eu não vou ficar me preocupando tanto com esse detalhe. Vamos lá, o termo paz significa concórdia, harmonia, reconciliação. Eu acho que eu deixei anotado. Então, esse aspecto do fruto do Espírito Santo independe de situações da vida terrena. Devemos tanto viver em paz quanto promover a paz, pois somos uma comunidade reconciliada com Deus e de relacionamentos pacíficos. Glória a Deus, nós estamos falando do 1.3, que está falando sobre a paz e eu já deixei anotado aqui, né? Cadê a paz? Isso mesmo, está lá em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Que a gente está falando de paz. Eu acho que eu falei João capítulo 2, não foi? É 14, gente. 14, João 14, 27. Tá vendo como é que eu troco? Eu acho que eu falei 2. Não sei, mas não é 2. É João 14, 27. Que fala sobre a paz que Deus nos dá. Não como o mundo a dá. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou ler essa parte aqui sem pausar, que é para a gente poder entender melhor, né? Que eu parei aqui, falei o versículo, a gente leu, agora eu vou ler inteiro, sem abrir aqui, que é para a gente poder entender melhor. Sobre a paz. Vamos lá. O termo paz significa concórdia, harmonia, reconciliação. Esse aspecto do fruto do Espírito esse aspecto do fruto do Espírito independe da situação da vida terrena. Independe, não depende. Independe das situações da vida terrena. Devemos tanto viver em paz, quanto promover a paz, pois somos uma comunidade reconciliada com Deus e de relacionamentos pacíficos. Glória a Deus. Vamos lá. Ponto 2. Em nosso relacionamento com o próximo. Vou falar sobre o nosso relacionamento com o próximo. Lembrando que a gente está falando sobre os frutos do Espírito.
Então, eu acredito muito que é o que a gente está estudando aqui sobre frutos do Espírito. Então, com certeza, o Espírito tem frutos que podem se manifestar para melhorar a nossa relação com o próximo. E mais para frente vai falar até sobre com nós mesmos, né? Eu achei até muito bom. Só que é só mais para frente. Agora a gente está falando do nosso relacionamento com o próximo. Vamos lá. O nosso relacionamento com o próximo é uma das melhores oportunidades de demonstrarmos que possuímos os atributos do Espírito Santo frutificados em nós. Então, o nosso relacionamento com o próximo é uma oportunidade, é uma das melhores oportunidades de demonstrar que a gente tem o Espírito Santo, entendeu? Então, ao lidar com o próximo, se a gente tiver o Espírito Santo, andar no Espírito, ter o Espírito, se deixar ser conduzido pelo Espírito. Então, no nosso relacionamento com o próximo, se a gente tiver o Espírito Santo, então a gente manifesta, né, os frutos, entendeu? Então, assim, eu posso dizer que com o próximo a gente até acaba praticando, né, os frutos do Espírito Santo, entendeu? A gente acaba deixando ser conduzido pelo Espírito Santo. No caso, com o próximo. Tá bom? Então, aqui, ó, melhores oportunidades de demonstrarmos que possuímos os atributos do Espírito Santo frutificados em nós, os atributos, frutos do Espírito Santo frutificados em nós. Ao lidar com alguém, é importante que sejamos longânimes, benignos e bondosos. O fruto do Espírito são características desenvolvidas no caráter cristão, por intermédio da presença e da ação do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo são características desenvolvidas no caráter cristão, por intermédio da presença e da ação do Espírito Santo, entendeu? Do Espírito Santo em nossa vida. Esses atributos não nascem naturalmente do espírito humano, não nascem naturalmente do nosso espírito. É do Espírito Santo. Esses frutos não é impossível vir, né? É impossível nascer naturalmente do nosso próprio espírito. Não nascem naturalmente do Espírito Santo, do espírito humano. Isso, do espírito humano. É necessário possuir o Espírito de Cristo e viver em santidade e obediência ao Senhor. Então, assim, é impossível, no relacionamento com alguém, é impossível nascer esses atributos que a gente acabou de ler aqui, né? Do espírito, do nosso espírito normal. Entendeu? Então, todas essas coisas, bondade, amabilidade, tudo é fruto, tem que ser não, tudo é fruto do Espírito Santo. Essas coisas boas, né? Que a Bíblia também já fala que o bem que a gente quer fazer não faz, quando é para fazer o bem já faz o mal. Então, somos nós, isso somos nós. Agora, amabilidade, essas coisas que fluem não vêm do nosso espírito natural. Entendeu? Então, assim, é do Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo tem esses atributos, entendeu? Que é o que está explicando aqui. Nosso espírito normal, de maneira nenhuma, não gera, não desenvolve essas coisas aqui. Ó, possui o Espírito de Cristo e viver, entendeu? É necessário possuir o Espírito de Cristo e viver em santidade e obediência ao Senhor. Entendeu? Então não é só uma coisa. Vou dizer que não é só uma coisa, tem que ter outra, entendeu? Que no caso não é só santidade, tem que ter obediência. Então não é só obediência, tem que ter santidade. Entendeu? Não basta só ter a santidade. Entendeu? Tem que ter obediência, porque a palavra de Deus diz que ele ama mais a obediência do que o sacrifício. Entendeu? Então, se a gente estiver lhe obedecendo e procurando ter santidade, ser santos, não perfeitos, mas sim santos diante de Deus, a gente consegue desenvolver com o próximo, né, os frutos do Espírito Santo, que é o que está falando aqui. E sobre essa referência, né, tem uma referência que eu deixei anotado, sobre as coisas que a gente está estudando, que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. A gente vai estar lendo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, né? Aqui eu acredito muito, eu acho que é Paulo falando. Eu não me lembro, gente, me perdoa se não for, tá? Mas está escrito assim, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, ou em vocês, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui está falando que vós, porém, não estáis, a gente não estamos na carne, estamos no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em mim e você, entendeu? Mas se alguém não tem, se há alguém que não tem, né, que estamos falando do relacionamento com o próximo, que é o que a gente está lendo aqui, frutos do Espírito, relacionamento com o próximo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
E já que a gente está falando sobre relacionamento com o próximo, né? Que vai até meio um pouquinho complicado de falar do relacionamento com o próximo, né? Que cada um tem uma personalidade, um gosto, entendeu? Entendeu? Cada um tem o seu jeito. Então, assim, aqui tá falando sobre o relacionamento com o próximo. Que a gente não está na carne, e sim no espírito. E se aquele que não tem espírito, esse tal não é dele. E eu deixei até aqui anotado, escrito bem assim, ó. Se você, no caso você que eu falo, somos nós, né? Que eu disse que quando a palavra de Deus está aberta, é eu e você, é todo mundo. Então vamos lá, eu até escrevi assim. Se você tem e o outro não, seja sábio você. Que no caso a gente está lendo aqui, que a gente acabou de ler, Romanos 8, 9, que fala que a gente não está na carne e no espírito. Então, se a gente sabe que aquele lá, que está dizendo no versículo 9 de capítulo 8 de Romanos, se a gente sabe que aquele lá não tem espírito, se ele não tem o Espírito Santo, então ele não é do espírito, então se a gente sabe que aquele lá não tem, a gente é que tem que ser sábio, entendeu? Com o próximo, já que a gente tem, a gente não anda na carne, somos nós que temos que ser sábio em não dizer o que quer, em não pensar o que quer, no caso, e não ter a atitude que quer, entendeu? Independente do que o próximo fazer conosco. Que é o que Jesus nos ensina. Eu estou falando assim, mas não é fácil, entendeu? Não é fácil para ninguém. Mas se eu tenho espírito, se você tem o espírito, e a gente sabe que aquele lá não tem o espírito, que é o que está dizendo aqui no versículo 9 de capítulo 8, quem tem que ser sábio sou eu e é você. No que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente até vai fazer. Entendeu? Se você tem o espírito, porque aqui fala se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas aquele que não tem o Espírito, esse não é dele. Se você tem o Espírito, você é dele. Então, e se eu tenho o Espírito e se eu sou do Espírito, nós temos que vigiar para não falar aquilo que quer para aquele que não tem o Espírito. Entendeu? Então, a gente vai estar terminando de ler aqui, vai estar dando continuidade. Em nome de Jesus. 2.1. Longanimidade. Está falando sobre a longanimidade. O termo longanimidade significa a capacidade de manter o ânimo, ter paciência em relação às promessas divinas. Ela se revela como a necessária fé. Então, a longanimidade se revela como a necessária fé que o cristão precisa ter em relação ao próximo. Isso. Indica a disposição que o cristão tem para perdoar. Então, a longanimidade indica a disposição que eu e você temos para perdoar. Glória a Deus. É isso mesmo. Que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que a gente vai estar lendo para entender melhor. Mas deixa eu só terminar de ler. Eu vou ler inteiro, depois a gente vai para a referência. Ó. O termo longanimidade significa a capacidade de manter o ânimo, ter paciência. Em relação às promessas divinas, ela se revela como a necessária fé. Em relação às promessas divinas, a longanimidade se revela como a necessária fé que o cristão precisa ter em relação ao próximo. Indica a disposição que o cristão tem para perdoar e suportar as ofensas. Eu ia até esquecer dessa parte, ainda bem que eu li de novo. A capacidade que o cristão precisa ter, disposição e capacidade para perdoar e suportar as ofensas. Glória a Deus, a gente vai estar lendo em Efésios capítulo 4, 32, e depois a gente vai estar lendo em Provérbios 15, 18. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então aqui já diz tudo, né? A própria palavra já diz. Para a gente ser misericordioso, bondoso, benignos, perdoando-vos uns aos outros, que no caso é dizendo para mim te perdoar e para você me perdoar, assim como Deus nos perdoou, entendeu? Então a gente está falando sobre relacionamento com o próximo, né? Tá, vamos lá. Agora a gente vai estar abrindo, que eu já ia me esquecer, em Jesus. Provérbios capítulo 15, versículo 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta, né? Que é o livro de Provérbios, que tem vários beliscões para nós que somos evangélicos em Cristo Jesus, né? Está falando que o homem iracundo suscita a ira. Suscita a ira? Eu poderia dizer que o homem iracundo suscita contendas, a ira. Mas o que tarda em irar-se apaziguará a guerra ou a luta. Então, a gente já falou sobre aqui, a gente já conseguiu chegar em alguns
em alguns frutos, dons do Espírito, que foi amor, que a gente falou primeiro, alegria, paz, longanimidade, né? Que agora já divide, que é em nosso relacionamento com o próximo. Aí dessa parte, dessa primeira parte do relacionamento com o próximo, é sobre longanimidade, entendeu? E a outra que a gente acabou de ler quase agora é em nosso relacionamento com Deus. Amor, paz, alegria. Agora nosso relacionamento com o próximo. Longanimidade. E agora a gente vai estar falando sobre benignidade, que está lá no 2.2, e eu vou estar lendo aqui para vocês. A benignidade traz consigo a ideia de gentileza, amorosidade, carinho. Devemos ser pessoas benignas, desejosas de ajudar, nunca rudes ou grosseiras. Nosso exemplo é o próprio Deus, que nos trata com grande amor e carinho. A excelência de caráter, a excelência de caráter e a consequente inclinação para o bem, a excelência de caráter e a consequente inclinação para o bem que caracterizam a manifestação do fruto são a fonte do ato salvífico de Cristo. A benignidade traz consigo a ideia de gentileza, amorosidade e carinho, que agora a gente vai começar lendo lá as referências. Eu cheguei o celular mais um pouco para perto, porque eu acho que o som estava saindo meio baixo, então agora está mais perto, para vocês poderem me ouvir melhor. Então, sobre essa palavra agora que a gente acabou de ler, eu vou estar abrindo algumas referências. Nós vamos estar abrindo, né? Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6. Na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Glória a Deus. Que tá aqui, o título está falando da devotamento e fidelidade de Paulo em seu ministério. Entendeu? Que aqui é uma devoção que ele está falando. Nós cooperamos também com ele, desfrutamos. Então, isso aqui é só uma continuidade, entendeu? Está escrito na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. E no amor não fingido. Que no caso é o que a gente está falando, né? Sobre benignidade no nosso relacionamento com o próximo. Eu sempre faço questão de lembrar que o texto, a epígrafe é no nosso relacionamento com o próximo. Entendeu? Que é para a gente sempre refrescar e lembrar. Né? No amor não fingido, no nosso relacionamento com o próximo. Outra referência de benignidade está lá em Romanos capítulo 2. Isso, Romanos 2, versículo 4. Diz assim: ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus leva ao arrependimento? É uma pergunta que aqui está fazendo, ó. E o título aqui é a imparcialidade de Deus. Então, para a gente poder entender melhor, eu vou ler de novo essa pergunta, ó. Ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Que a gente está falando sobre relacionamento com as pessoas, só para a gente poder entender melhor. A gente está falando sobre relacionamento com as pessoas. E aqui onde a gente está lendo, está falando sobre benignidade, entendeu? E a gente acabou de ler, ó. Nosso relacionamento, ó, nosso exemplo, é isso mesmo. Só para a gente dar continuidade, ó. Nosso exemplo é o próprio Deus, que nos trata com grande amor e carinho. Então, se a gente pegar o que a gente acabou de ler aqui agora, nosso exemplo é o próprio Deus que nos trata com amor e carinho. A gente já entra na pergunta, que aí já completa, a gente entende. Nosso exemplo é o próprio Deus que nos trata com amor e carinho. Ou desprezais tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, assim, para a gente poder entender melhor, para ficar de fácil compreensão, eu até anotei aqui, tipo, para diferente, né? Eu anotei a mesma coisa, só que para você compreender, para ficar mais fácil, para você compreender. E para mim também compreender na hora que eu estava estudando, tá bom? Essa pergunta aqui. Ó, vou ler aqui e eu vou completar aqui a parte da forma como eu escrevi, tá bom? Tá igual a palavra de Deus, mas eu só escrevi como que outra tradução, para ficar mais fácil. Ó, vou estar lendo de novo, que é para a gente entender. Nosso exemplo é o próprio Deus, que nos trata com grande amor e carinho. Aí já completa. Ou vocês desprezam a riqueza que tem na benignidade, paciência e longanimidade,
duvidando que tudo isso que vem de Deus não te leva ao arrependimento. Entendeu? É uma pergunta. Que aqui fala que o nosso exemplo é o próprio Deus, que nos trata com amor e carinho. Ou então a gente duvida que a benignidade dele... Isso, então a gente duvida que a benignidade dele, que na benignidade, as riquezas, me perdoa, as riquezas da benignidade dele, paciência, nos levam ao arrependimento. Será que a gente duvida disso? Porque aqui está dizendo, ele nos trata com amor e carinho. Entendeu? Então isso aqui é uma pergunta pra gente. Ou então a gente duvida que a benignidade, que as riquezas da benignidade dele nos levam ao arrependimento, à paciência. Entendeu? Então fica como uma pergunta. Eu só tentei encaixar, nem sei se eu fiz direito. Porque na hora, quando eu vou fazer as coisas, eu fico nervosa. Então, assim, eu só tentei encaixar para você poder entender melhor. Entendeu? Porque eu escrevi exatamente aqui para mim entender melhor, né? Que é quando o Espírito fala, eu entendo, eu vou lá e escrevo para ficar exatamente mais fácil de eu compreender. Ó, e terminando, ó, a outra parte, né, que a gente vai lá para outra referência, ó. A excelência de caráter e a consequente inclinação para o bem, que caracterizam a manifestação do fruto, são a fonte do ato salvífico, o ato salvífico de Cristo, a manifestação, a excelência do caráter, a excelência de caráter é a consequente, é uma consequente inclinação para o bem, entendeu? Para o bem que caracteriza a manifestação do fruto. São a fonte do ato salvífico de Cristo, que está lá em Romanos não, que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as benignidades para conosco em Cristo Jesus. Que aqui também completa, do livro para a Bíblia, entendeu? É só ler o livro e vir direto para a Bíblia, que aí junta os dois, aí fica de fácil compreensão para a gente. Ó, vou ler a outra parte. Ó, a excelência, isso, da característica do caráter e a consequente inclinação para o Cristo. Ó, são fonte do ato salvífico de Cristo. Agora a gente vai para a Bíblia. São a fonte do ato salvífico de Cristo. Agora vai para a Bíblia. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É isso mesmo. Achei até que eu estava lendo errado agora. Glória a Deus, é certo. 2.3 Bondade. Agora fala sobre a bondade. Lembrando que a gente está falando sobre o nosso relacionamento, dos frutos do nosso relacionamento com o próximo. Então tem que ter bondade. Bondade é um fruto que todo cristão deve ter do seu relacionamento com o próximo. Vamos lá. A palavra bondade significa beneficência. Beneficência. Isso, beneficência. Está lá em Romanos 2, 4, 5. Mas a gente vai terminar de ler o texto, depois a gente entra nas referências. Vamos lá. A palavra bondade significa beneficência. O sentido do termo vai além do conceito de benignidade. Que no caso a bondade vai além de benignidade. Entendeu? O conceito da palavra bondade vai além da palavra benignidade. Pois apresenta o bem em ação, motivado pelo amor. Isso, motivado pelo amor. No ato da salvação, a bondade de Deus manifesta-se objetivamente na entrega de seu Filho para morrer na cruz e em todas as obras que este realizou. Em nosso relacionamento com o próximo, a bondade motiva-nos a tratar o outro de maneira compassiva e amorosa. Glória a Deus. Então, assim, está dizendo que aqui a bondade, né? A palavra bondade vai além da palavra benignidade, entendeu? Porque bondade fala sobre isso, apresenta a benignidade, pois apresenta o bem em ação, motivado pelo amor, que no caso é a bondade. E agora a gente vai estar entrando nas referências. Vamos lá, primeira referência. A palavra bondade significa beneficência. Está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4 até o 5. Que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá bom? Que eu vou estar lendo mesmo é a referência de Efésios 5:9. Entendeu? Que é sempre a que está anotada aqui. Por isso que toda hora eu olho para cá, que é para mim poder conferir. Tá bom? Então a gente vai para a referência agora. Tem a primeira, que é Romanos
2, 4, 5, mas a gente vai para Efésios 5, 9, que foi que eu deixei anotado, que fala sobre fruto do Espírito, isso, que fala que o fruto do Espírito está na bondade e na justiça e na verdade. Então, que no caso a verdade, a justiça e a bondade também são frutos do Espírito. Ó, tá escrito aqui, ó. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, que foi o que a gente acabou de ler. Então, os frutos do Espírito são bondade, isso, bondade, justiça e verdade. Deixa eu ver se tem aqui outra referência. Outra referência que a gente vai estar lendo está em Tito, capítulo 3, versículo 4 e 6, né? Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Cristo nosso Salvador. Glória a Deus. Aqui está dizendo não pelas obras de justiça, né? Que a gente está falando sobre o amor. No ato da salvação, a bondade de Deus manifesta-se objetivamente na entrega de seu Filho. Mas aqui, ó, se vir para a Bíblia, a gente completa. Não pelas obras de justiça que nós houvéssemos feito. No caso, eu até escrevi aqui, ó. Eu deixei anotado. Não por sermos justos, mas pela misericórdia dele, entendeu? Deus não entregou o filho dele porque olhou lá de cima e viu alguém justo, um homem justo na terra. Não foi pela misericórdia, que é o que está falando aqui, entendeu? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não é pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, entendeu? Então, nada do que a gente também achar, do que a gente fazer, e que de fato realmente for justo diante de Deus, e aquilo que a gente fazer, ele achar graça aos nossos olhos, né, que é como diz nas Escrituras, nada do que ele fazer, assim, por nós, não é por a gente ser justo, entendeu? É pela misericórdia dele, porque mesmo obedecendo, mesmo andando no Espírito, sendo movido pelo Espírito, a gente não merece nada de Deus. Deus, ele não deve nada para ninguém. Entendeu? Então, assim, não é pelas obras de justiça, não é por eu ser justa, não é por você ser justa, é pela misericórdia dele. A bênção chega pela misericórdia dele, a salvação chega pela misericórdia dele, entendeu? Então, assim, é tudo pela misericórdia dele. O amor é pela misericórdia. Então, tem muitas coisas que é pela misericórdia, não porque a gente merece. E nem porque a gente agora é justo, que agora anda no caminho dele que obedece. É claro que todas essas coisas levam a gente a ser abençoado em todas as áreas da nossa vida, porque Deus faz questão de abençoar em todas as áreas da vida. Mas nunca será por obra de justiça ou por merecimento. Vai ser sempre pela misericórdia de Deus. Entendeu? A misericórdia que ele tem pela minha vida e pela sua vida, que é o que quer dizer em Tito capítulo 3, versículo 5. E a gente vai estar terminando de ler aqui. E agora está falando aqui, ó, ponto 3. Em nosso relacionamento com nós mesmos, que foi o que eu falei mais um pouco antes no vídeo, né? Que o fruto do Espírito falou sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo, e agora em nosso relacionamento com nós mesmos. Aqui vai ser bacana de ler aqui para a gente poder entender. E que Deus me dê sabedoria e o Espírito Santo me faça lembrar tudo aquilo que eu estudei, em nome de Jesus. Precisamos admitir que não é fácil frutificar espiritualmente. Precisamos admitir que não é fácil frutificar espiritualmente. Pois todos os dias travamos uma luta em nosso interior, onde os desejos pecaminosos da carne vivem em conflito com os propósitos espirituais de Deus. Não é fácil frutificar espiritualmente, porque todos os dias nós temos conflitos entre a carne e o espírito. A nossa carne com a vontade de pecar e o nosso espírito em cumprir a vontade de Deus, que é o que está dizendo aqui. Contudo, se possuirmos um relacionamento com o Espírito Santo, sairemos vitoriosos nessa guerra.
Então, entre essa guerra que tem entre a carne e o espírito, se a gente possuir relacionamento com o Espírito Santo, quem vai sair vitorioso nessa guerra somos nós, somos eu e você. E sobre essa palavra que a gente acabou de ler agora, está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Eu vou estar abrindo aqui para a gente poder ler. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um contra o outro. Um contra o outro, isso. Um ao outro, ou um contra o outro. Para que não façais as coisas que quereis. Então a carne se opõe contra o espírito se opõe contra a carne, para que no final a gente não faça aquilo que a gente quer. No caso pode ser a parte certa, né? Mas sempre tem esse conflito, entendeu? A gente nunca acaba concluindo de fato aquilo que quer fazer, aquilo que deve fazer, entendeu? Que é a luta entre a carne e o espírito. Vamos estar continuando lendo aqui, vamos lá. 3.1 fala sobre a fé. E eu até deixei anotado aqui que diz que a fé é não duvidar do caráter de Deus. Entendeu? Que eu ouvi essa palavra um dia no culto, que estava explicando bem explicadinho, né? Então falava que a fé é não duvidar do caráter de Deus. Então essa palavra me chamou a atenção, eu agarrei ela e eu trouxe para cá para o vídeo. Então fé é não duvidar realmente do caráter de Deus. Vamos lá, eu vou estar lendo para vocês. O termo fé ou fidelidade significa confiança e certeza. Sem fé, o testemunho cristão perde sua eficácia. Na Bíblia, Deus revela-se como aquele em que se pode confiar plenamente. Na Bíblia, Deus ele se revela como aquele que a gente pode confiar nele plenamente, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma sombra de variação. Plenamente, vamos lá. O Senhor demonstra total integridade em tudo que revela e promete. Por meio da fé, conseguimos alcançar promessas e suportar as dificuldades que tentam nos fazer parar. E agora a gente vai estar indo para as referências. No comecinho, né, que fala o termo fé ou fidelidade significa confiança e certeza, está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, versículo 30. Mateus 10, 28, 30. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Que em outra tradução fala assim, que eu gosto até da outra tradução que diz, não temeis o que vos possa fazer o que vos possa fazer o homem. Isso mesmo. Não temei o que vos possa fazer o homem. Vou dizer a você a quem temei. A quem deve temer? Temer aquele que depois de matar tem o poder de lançar sua alma no inferno. É dessa tradução que eu gosto. Não consigo nem falar direito ela. Mas é essa que eu gosto. Dessa tradução. Vamos lá. Terminar de ler aqui. Agora o versículo 29 do capítulo 10 de Mateus. Pra gente não se perder aqui. Não se vendem 2 passarinhos por oáce? Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Que a gente está falando sobre fé, esqueceu? O termo fé ou fidelidade significa confiança e certeza. Aí o ponto de referência é esse aqui. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, como a gente está falando sobre fé, está falando para não temer. Não temer. E o título aqui ainda fala sobre missão dos 12 apóstolos. Então foi quando Jesus deu missão para eles. Então aqui Deus já está falando para eles não temer, não teme. Os cabelos da vossa cabeça estão contados, entendeu? Então assim, tudo está na mão de Deus. É ter fé, entendeu? É ter fé que nada acontece, entendeu? Sem a permissão de Deus. Outro ponto de referência que a gente vai estar indo agora. Vai estar lendo agora. Está lá em Efésios, já tinha anotado. Efésios capítulo 3, versículo 12, que eu vou deixar aqui. E também Hebreus capítulo 10, versículo 23, que eu também vou deixar aqui. Vamos lá. 3.2. Mansidão. A palavra mansidão significa a capacidade de não reagir com violência diante da afronta. Resignação, diante da afronta, resignação
da outra face. A mansidão decorre da humildade, pois, para vivenciá-la, o cristão deve ser capaz de valorizar o outro e não de ter de si um conceito maior do que convém. A mansidão decorre da humildade, pois, para vivenciá-la, o cristão deve ser capaz de valorizar o outro e não ter de si um conceito maior do que convém. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Essa faceta do fruto nos fará capazes de ter sempre uma resposta mansa, mesmo quando formos ofendidos ou maltratados. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui está falando para a gente não pensar de si mesmo, que nós estamos falando sobre mansidão, né? A gente acabou de ler que o cristão deve ser capaz de valorizar o outro e não ter de si mesmo um conceito maior do que convém. Aqui está falando, não pense de si mesmo, entendeu? 3.3, domínio próprio, né? Que eu achei que tem outras referências, né, dessa parte do mansidão, de 3.2, mas eu não anotei essa não, eu só anotei Romanos 2 e o 3, isso. Mas agora a gente vai falar do 3.3, domínio próprio. Lembrando que a gente está falando sobre em nosso relacionamento com nós mesmos. Não é mais relacionamento com Deus e nem com o próximo. Agora nós estamos falando do relacionamento com nós mesmos. Vamos lá, domínio próprio, 3.3. O domínio próprio, já falou o termo. O domínio próprio, termo que indica temperança, autodisciplina e autocontrole, fecha a lista das variadas facetas desse maravilhoso fruto. O domínio próprio resume as características de uma pessoa que não age segundo as leis exteriores e limitadoras da liberdade pessoal. Antes, atua por consciência própria. Somos instruídos pela palavra a dominar nossas paixões carnais, a dominar nossa língua, enfim, a dominar nossa índole pecaminosa. E eu vou estar lendo as referências, vamos lá. O domínio próprio, domínio próprio, indica temperança, autodisciplina e autocontrole. A gente vai estar, né, abrindo a referência lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Nós estamos falando sobre domínio próprio. Então, acho que nessa passagem aqui, se eu não me engano, acho que Paulo está fazendo uma alusão de... Acho que ele até fala de um atleta, acho que ele dá esse exemplo. Que eles correm, né? Aqueles atletas que correm para poder ganhar uma coroa, um prêmio. Ele diz que esse prêmio é corruptível, porém a gente vai também, né, na mesma vibe, vou dizer assim, correndo assim, para ganhar só que uma coroa, não um prêmio, não um troféu corruptível, é uma coroa incorruptível, imaculada, separada para nós no céu. Entendeu? Então aqui ele faz uma alusão de um atleta que corre para ganhar um prêmio. Só que nós não corremos, né? Nós esperamos no Senhor, que é o que eu estou me lembrando aqui agora. Nós esperamos no Senhor, nós não corremos, nós esperamos e ainda vamos alcançar uma coroa incorruptível, não é um prêmio. Não precisamos correr e não é um prêmio que nós vamos ganhar. Nós andamos, não se cansamos, e se a gente correr, a gente não vai se cansar, porque diz, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Entendeu? Então, assim, mesmo né, sem correr, a gente ainda vai alcançar, em nome de Jesus, pela obediência e santidade e comunhão com Deus e Espírito Santo, a gente vai alcançar essa coroa incorruptível, em nome de Jesus.